Alô pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 26 de agosto de 2025. Vamos falar sobre Pokrovsk, o local mais quente em termos de combates, de ataques, de confrontos com a Rússia, Ucrânia e Rússia. Em Pokrovsk, a brigada Azov avança para o sul. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Peço a vocês que não são inscritos, inscrevam-se, porque aqui vocês veem a verdade, tenho certeza disso. E quero também pedir a todos que assistem, deem um like, fortaleçam o canal perante o YouTube. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, em Pokrovsk, a brigada Azov, ela já estabilizou a situação ali onde a Rússia tentou mandar forças isoladas que se infiltraram na região de Dobropilha. Dobropilha fica a 22 quilômetros de Pokrovsk, ou seja, faz parte da linha de defesa da cidade de Pokrovsk. Dobropilha é uma vila um pouco de maior porte, mas é uma vila. E na esperança de salvar a situação, explorar um avanço profundo atrás das linhas ucranianas, os russos se deram mal. No entanto, como o corpo de exército Azov não perdeu tempo, as forças russas cercadas, já além de Dobropilha, além da linha de contato, elas estavam sendo destruídas, né? Enquanto duas das unidades terrestres e de drones mais eficazes da Ucrânia trabalhavam juntas para derrotar todo o contingente russo que se aproximava do sul. Eles tinham interesse em vir dali e reforçar e tentar fazer um avanço e romper as linhas ucranianas ali naquela região de Dobropilha. O que aconteceu? Um grande número de soldados russos foi expulso da região, nessa linha de defesa ali em Donbass, na província de Donetsk, e foi cercado, né? Aconteceu isso agora, recente. Essa operação estava indo em andamento ontem. Os ucranianos, a brigada número 93, mecanizada ucraniana, estava limpando ainda os remanescentes russos dispersos, né? Que muitos se dispersaram nesses ataques da Ucrânia. Então eles estavam atrás deles para prender ou para eliminar. E eles estavam usando vigilância rigorosa, os ucranianos, com drones e ataques para impedi-los de se moverem a céu aberto, para alcançarem posições melhores, né? E acabaram ficando isolados, ou eles se entregavam ou eles morriam, né? Ou não tinha outra alternativa além dessa. Depois que os russos foram forçados a se esconder, eles conduziram uma barragem concentrada com sistemas de artilharia, grade integrados à rede de apoio de fogo da brigada. O objetivo era atingir os bolsões mais concentrados de forças russas, né? Isso, no caso, a brigada Azov que fez isso, coordenou esse fogo sobre os russos. A unidade de um drone terrestre de alguns drones terrestres montados com metralhadores de alto calibre, no caso de metralhadores .50, ou seja, os drones estavam armados com metralhadora .50. Eles entraram em algumas outras vilas na região, já dentro do avanço na região sul, de onde vinham essas novas tropas russas. Onde eles detectaram, os russos começaram a se esconder nas casas, nas edificações, e eles atingiam os russos, foram eliminando os russos assim. Combates dos soldados russos contra esses drones que vinham voando do céu, né? Os ucranianos limparam esses bolsões de resistência russa, fazendo muitos prisioneiros de guerra e hasteando a bandeira ucraniana e as bandeiras de suas unidades nas áreas à medida que eles foram libertando, né? E com as brigadas de assalto aéreo de número 79 e 82, assumiram a liderança em Zoloty-Kolodyazh. Aí liberaram o grupo Azov para ele seguir em frente, contra-atacando os russos que vinham do sul. E a brigada Azov está agora avançando em direção ao sul, né? Da onde vinham essa tentativa de reforços da Rússia. A razão pela qual os ucranianos optaram por limpar os russos cercados antes de lidar com o resto, eles criaram uma saliência ali, né?
é que as forças russas poderiam facilmente ser abastecidas por drones, né, com água, com munições, com comida. Então a Brigada Azov resolveu eliminar ali. Ela fez um movimento em forma de pinça, houve praticamente um semicerco, não deixando espaço para a Rússia, os soldados da Rússia, e avançou sobre eles, né? E ele não permitiu que eles se movessem com segurança, retrocedendo para o sul. E assim eles eliminaram o restante da saliência onde estavam os russos escondidos. Como as operações de limpeza garantiram que os ucranianos não seriam atingidos da retaguarda, ou seja, fogo vindo da retaguarda, a Brigada Azov, na liderança, continuou o avanço para o sul. Está continuando, acredito que hoje já está continuando. Essa notícia já é de ontem, o que aconteceu ontem e anteontem, né? E coordenando com os drones do regimento Magyar, fornecendo apoio adicional de fogo por drones. O objetivo principal é isolar os russos, ainda alguns restantes na parte da saliência, antes de avançar para o sul e consolidar o controle sobre a zona cinzenta que a Ucrânia havia estabelecido anteriormente sobre as travessias do rio ali na região. No entanto, quando os ucranianos iniciaram os ataques, os comandantes russos rapidamente fizeram um esforço para restabelecer os laços com essas forças cercadas e restantes que estavam mais ao norte, esperando salvar o maior avanço que os russos fizeram desde 2022. Infelizmente para os russos, a Ucrânia, o batalhão Azov, ou melhor, o corpo de exército Azov, colocou atiradores de elite, né, da brigada, e combinados com unidades de drones mais eficazes, essa brigada Magyar chama-se Pássaros de Magyar, né? Fizeram chover o inferno sobre os soldados russos que avançavam sobre eles. Os russos enviaram soldados de elite, inclusive, e eles acabaram sendo dizimados e ficaram em campos abertos e foram presas fáceis para os drones ucranianos e que também, lamentavelmente, foram eliminados. Lamentavelmente, que eu digo sob o ponto de vista russo, mas sob o ponto de vista ucraniano, foi uma vitória, porque se deixasse eles avançar, eles iam fazer grandes estragos e perdas para a Ucrânia, né? Não deram muitas chances para eles, ou seja, a Azov está agindo de uma maneira rápida e decisiva para não dar chance para os russos, né? No geral, a defesa ucraniana indica uma taxa, agora nos últimos 2 dias, né, já diferente, que são novos combates e rapidamente que eles agiram, das baixas que eu noticiei ontem, referente a 1 a 2 dias atrás. Então, de ontem e anteontem, eles tiveram as perdas russas em mortos, 910 soldados russos mortos nesses enfrentamentos com o Azov. 335 feridos e 37 foram feitos prisioneiros de guerra. Ou seja, a alta proporção de baixas em relação aos capturados pode ser explicada, inclusive, pelo fato de que, frequentemente, os russos não têm tido a chance de se render a drones atiradores, né, que são drones atiradores de elite, não só pelos explosivos que eles levam, mas que nem eu expliquei, a Ucrânia agora está também atuando com drones de um pouco maior porte, mais pesados, mas onde tem acoplado neles uma metralhadora pesada, uma metralhadora .50, que entra em combate com os russos, e não tem, na realidade, é um drone voador, né, que atinge os russos, né? O próprio general comandante do exército ucraniano visitou essa área pessoalmente, e que elogiou as tropas, os soldados, os sargentos, os oficiais e os comandantes para que na condução da situação como está sendo conduzida, e também está libertando e dando mais segurança, limpando a área em toda aquela região de Pokrovsk, e o mais importante, está fazendo avanços, está recuperando, continua recuperando territórios. A alta proporção de baixas em relação aos soldados capturados, na realidade tem essa explicação, ou seja, a Ucrânia ela teve um rendimento maior, né?
ela, na realidade, mesmo os soldados do grupo Azov não têm se envolvido em combate direto, é muito raro, né? Primeiro eles deixam os drones atuar, daí eles deixam a artilharia atuar, eles deixam os morteiros atuarem e eles só entram no final para fazer a limpeza, quando os inimigos já foram dispersos e com essas informações que eles adquiriram justamente dos drones de reconhecimento que fazem vigilância constantemente no teatro de operações, inclusive durante os combates, né? Sejam na defensiva, sejam no ataques, como é o que as unidades de assalto do Corpo de Exército Azov está fazendo. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, porque vocês foram atualizados com a verdade do acontecimento das últimas 24, 48 horas. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal e também conto com vocês que assistiram, deem um like, é muito importante, fortaleça o canal, eu conto com vocês, a verdade sempre vai prevalecer aqui no canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.